Como lidar com os efeitos colaterais do Ozempic? Então, você já deve conhecer alguém que faz uso dessas medicações de canetinha para emagrecer. E são medicações muito eficientes, porém, têm efeitos colaterais, mas isso não anula os benefícios da medicação quando tomada de forma responsável, com um profissional, mas ainda assim podem surgir alguns desafios nesse processo. E a gente vai citar cada um deles e como você, através da alimentação, suplementação, pode driblá-los. Meu nome é Tanara Ferreira, sou nutricionista e acompanhe esse vídeo até o final. Primeiro, vale a pena ressaltar que os efeitos colaterais, eles são muito individuais. Cada pessoa pode apresentar alguns efeitos ou não. E isso vai depender também da dose da medicação. Por isso que o acompanhamento com o profissional vai ajudar muito. E claro, não só o médico que vai indicar a medicação, mas também o nutricionista, que vai organizar a sua alimentação para essa fase do seu tratamento. Até porque a gente quer resultados duradouros. E muitas pessoas que usam a medicação apresentam resultados só enquanto está usando a medicação e acaba perdendo todos os resultados. Vale lembrar que é um investimento alto financeiro e também com relação ao processo. Então, por que não aproveitar esse momento, essa oportunidade de usar a medicação e ter resultados duradouros e ter saúde de fato? A gente tem observado muito pessoas que usam a medicação e apresentam muita perda de massa muscular. Então, uma das queixas é a perda de massa muscular. E aí, nesse caso, para evitar essa perda, a gente precisa de alguns cuidados. Primeiro, fazer musculação. É o ideal fazer exercício físico, de preferência musculação, para ajudar a não perder massa muscular ou, quem sabe, até manter ou ganhar massa muscular. Mas só ter o exercício físico e não ter uma alimentação voltada para isso, não vai adiantar. Então, a gente precisa focar muito nas proteínas. A gente encontra proteínas nos alimentos, mas também temos os suplementos. Essas medicações, elas dão muita saciedade. E aí as pessoas ficam com dificuldade de consumir proteínas porque ficam muito saciadas. A gente encontra proteína na carne, no frango, no peixe, que inclusive dão muita saciedade porque aumentam o mesmo hormônio, que é o GLP-1, que a medicação provoca. Porém, se a gente pensar que uma pessoa não está conseguindo bater a sua meta de proteína diária porque está ficando muito saciada, o que a gente pode fazer? A gente pode tentar pensar nas opções de suplementação, que vai ter uma quantidade boa de proteína, mas em pequenos volumes. O pó, por exemplo, o whey protein, proteínas veganas, algumas opções de suplementos de proteína para a gente bater essa meta diária de consumo de proteína. Porque não adianta consumir só no almoço, no café da manhã e no jantar proteína, apesar de algumas pessoas não conseguirem consumir nem nessas refeições. Porque tá usando a medicação, quer perder mais peso e acaba pulando as refeições para acelerar esse processo, que não é o ideal. O ideal é você, mesmo assim, mesmo estando muito saciada, fazer refeições para evitar essa perda de massa muscular. Então, ter proteína nas principais refeições, vindo de alimentos ou vindo de suplementos, é uma excelente estratégia. O outro momento que é muito importante a gente ter um bom consumo de proteína é após o exercício físico. Então, o seu pós-treino, pós-musculação, tem que vir uma proteína. Se for o almoço geralmente já tem frango, tem peixe, tem carne, já é uma refeição proteica, mas se não for, se coincidir com o lanche da manhã, por exemplo, é importante que a gente inclua proteína nessa refeição. Por exemplo, um shake proteico. A gente pode bater o whey protein com a fruta e consumir. A gente pode também utilizar creatina, que é um suplemento que tem muitos estudos mostrando a sua eficácia no ganho de massa muscular. Então, o uso da creatina associada à alimentação com proteína, associada aos treinos, pode ajudar a evitar essa perda de massa muscular, que é uma queixa muito comum. Tá, mas eu não tô me incomodando com essa perda de massa muscular. Talvez hoje você não se incomode, mas lá na frente, quando você estiver com seus 70, 80 anos, essa falta de massa muscular vai fazer falta, tá? Porque é a nossa autonomia. Quem tá mais jovem, né, é a queixa da flacidez, é a queixa de ter sobrado muita pele dentro do processo de emagrecimento. Então, se você quer evitar isso no seu processo de emagrecimento, faça essas orientações relacionadas ao
não perder massa muscular. Outra queixa super comum no uso da medicação é a queda de cabelo. E muitas vezes a queda de cabelo está sendo só um reflexo da sua alimentação muito restrita. Cabelo é multifatorial, tá? A gente não tem queda de cabelo por apenas um fator, são várias possibilidades. Às vezes é uma questão hormonal, mas se você associou ao uso da medicação, pode ser porque você está consumindo poucas calorias, caiu muito sua ingestão calórica, você não está consumindo adequadamente as proteínas e você pode também estar com alguma carência nutricional, falta de alguma vitamina, algum mineral, e isso vai gerar uma queda de cabelo. Então, nesse momento, é interessante a gente garantir que você, mesmo com o uso da medicação, esteja consumindo todas as vitaminas, todos os minerais adequadamente e, se for possível, até fazer os exames de sangue para ver se não tem nenhuma carência nutricional. Por exemplo, falta de ferro, de B12, falta de zinco, de vitamina D, são alguns dos vários nutrientes que têm relação com a saúde do cabelo. Uma estratégia bastante eficiente é usar suplemento, um suplemento de vitaminas e minerais que ajude a atingir as necessidades diárias. Também o uso de colágeno com finalidade estética é bacana, mas não é qualquer colágeno, porque um colágeno que vai trazer os resultados são colágenos que têm uma composição adequada, baseada nas doses que trazem resultados. Certo? Então, um colágeno que tenha berisol, que tenha vitaminas, minerais associadas, se tiver silício na composição, melhor ainda, que seja colágeno hidrolisado, que tenha ali uma dose de 8 gramas de colágeno, certo? Então, tem essas características todas que vão facilitar, que vão fazer com que a resposta que você deseja seja eficiente. E, claro, vai adiantar eu consumir colágeno se eu estou com anemia? Não. Se você tá com queda de cabelo por falta de ferro, só o ferro vai resolver. Se você tá com queda de cabelo por conta de falta de vitamina D, só a vitamina D vai resolver. Só que numa dieta restritiva, né, muitas pessoas no uso da medicação ficam muito saciadas e acabam comendo muito pouco. E aí ficam com várias carências nutricionais. Por isso que nesses momentos vale a pena um suplemento de vitaminas minerais para ajudar a atingir essas necessidades, porque são muitas vitaminas que tem essa relação com a saúde do cabelo. Outra queixa muito comum, que eu poderia ter começado esse vídeo falando dela, é a prisão de ventre. A medicação, para dar saciedade, ela torna mais lento o esvaziamento do estômago e também do intestino. Você come o que era para ter uma digestão bem mais rápida, fica com a digestão bem mais lenta e por isso a pessoa fica com aquela sensação de saciedade por mais tempo. E aí, nesse caso, alimentos que acelerem a digestão, que melhorem a digestão, pode contribuir. Primeiro ponto, a gente não pode esquecer da água. Apesar de muitas pessoas ficarem com dificuldade de beber água porque ficam muito saciadas. E aí, nesse caso, é interessante usar algumas estratégias de se manter constantemente se hidratando, de acrescentar gengibre nessa água, que alivia ali aquela sensação de náuseas, de empachamento, mas também usar alimentos digestivos, como o mamão, o kiwi, a laranja, a tangerina, o abacaxi. São frutas que têm esse poder de acelerar a digestão. Outra fruta assim é o limão. Então, a pessoa que fica muito empachada vai se beneficiar desses alimentos. Então, beber água, temos que lembrar, consumir mais alimentos digestivos e também alimentos com fibra. Fibra é um nutriente que faz formar o bolo fecal, forma as fezes, deixando elas mais macias e fáceis de serem eliminadas. E eu gosto muito de usar o psyllium, que ele é fibra pura, um alimento que só tem fibra. E a gente tem uma necessidade diária de fibra, que é mais ou menos 25 gramas diariamente de fibra. E às vezes, com essa saciedade que a medicação traz, a pessoa não consegue consumir essa quantidade de fibra diariamente. E aí, com o psyllium fica mais fácil. Então, você pode comprar o psyllium e acrescentar uma colher de sobremesa ao dia ou uma colher de sopa e ver como vai funcionar o seu intestino, se vai melhorar. E ainda tem um bônus, porque o psyllium, ele também aumenta o GLP-1, que é esse hormônio que gera a saciedade. Então, vai ajudar ainda mais na sua saciedade. E aí, você vai se acostumar com esses hábitos, que quando a medicação sair de cena, você vai ter ali hábitos, né? Comer mais proteína, consumir mais fibra, que ajudam na saciedade.
certo? E aí o psyllium, ele parece uma aveia e a gente pode usar de diversas maneiras. Dentro dos shakes, né, de uma vitamina, misturado no iogurte, por cima da comida. Podemos utilizar também misturado somente na água. Você vai ver como você tolera melhor, como você aceita melhor o psyllium. E caso não goste, seja difícil o acesso, você pode usar mais frutas e mais verduras, sementes, aveia, para ajudar nessa ingestão diária de fibra. O suplemento que pode trazer benefício nessa fase são as enzimas digestivas. É um suplemento que já vem várias enzimas que ajudam na digestão. A gente escuta muito falar da lactase, que é a enzima que, quando a pessoa que tem intolerância à lactose vai consumir lactose, acaba suplementando para não ficar com desconforto. Mas tem vários tipos de enzimas. Enzimas que digerem proteínas, gorduras, carboidratos. E tem alguns suplementos que vêm com todas essas enzimas juntas, que aí você pode usar perto da principal refeição, refeições maiores, tipo almoço, jantar, para aliviar, para não ficar aquele peso, como se tivesse comido muito. Ajuda na digestão. Eu indico muito o Enzifor da Vitaflo. E essas dicas já vão ajudar na última queixa, que é a distensão abdominal, o empachamento, que você vai poder utilizar essas enzimas para ajudar, mas também pode usar chás digestivos, como chá de espinheira santa, de alecrim, de gengibre. Você pode colocar após ou entre as refeições. Gosto muito dos shots digestivos, que são misturas de alimentos com um objetivo. Por exemplo, eu quero um shot para digestão, então eu vou colocar alimentos juntos que ajudem na digestão. Exemplo, limão, gengibre. Gosto bastante da glutamina. A gente mistura com um pouquinho de água e toma pela manhã ao acordar. Um shot que vai ter essa finalidade digestiva. A glutamina, ela também ajuda na digestão, porque ela alimenta as células do intestino. E vamos pensar que a pessoa que começou esse processo, ela vinha de uma alimentação muito bagunçada, muito inflamatória. Quando a gente une a glutamina, as células começam a se renovar desse intestino, o intestino começa a funcionar melhor. Como? Fazendo com que a digestão e a absorção dos nutrientes seja mais bem feita. Então, não pense que porque você está usando o Ozempic, você não vai precisar se alimentar bem. Sim, você vai precisar. Principalmente porque se você não mudar seus hábitos, o peso volta de novo. A gente está vendo nos estudos aí os resultados do reganho de peso muito alto e também de muita perda de massa muscular. Ao invés de perder bastante gordura, perde gordura, mas perde muita massa muscular. E massa muscular é vida. A gente precisa dela para a gente ter autonomia e qualidade de vida nos próximos anos da nossa vida, tá certo? Então, se você conhece alguém que faz uso dessa medicação, não deixe de compartilhar essas informações com ela. E, claro, se você faz uso da medicação, não deixe de ter esses cuidados. Ah, mas eu não uso essa medicação, tinha muita vontade de usar. Procure um médico e veja a sua indicação. Não fique usando por conta própria, porque é um investimento tão alto para você fazer o tratamento de qualquer jeito, sem segurança, sem garantia, com riscos. E se você não faz uso da medicação, mesmo assim, essas dicas são boas para você porque trazem outros benefícios. A gente precisa cuidar da massa muscular, a gente precisa de estímulos para a saciedade. Então, de toda forma, esse vídeo vai contribuir com você. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. É um prazer compartilhar conhecimento aqui com você. E se você quer mais informações, pode me acompanhar no Instagram, @TanaraFerreiraNutri, e também pode deixar a sua sugestão aqui, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!